A cidade de Cascavel, no Paraná, é um dos grandes destaques do agro brasileiro no sul. Responsável por soja, milho, suínos, Cascavel também tem grande participação em eventos do setor que reúnem aí produtores do Brasil e também do cenário internacional. Hoje nós vamos receber o vice-prefeito da cidade para falar mais sobre o agro e suas riquezas. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. Henrique Mecabô, vice-prefeito de Cascavel, é um prazer recebê-lo. Olha, o prazer é meu vir aqui na Força do Agro com você, Joyce. Eu que assisto lá de longe, do interior do Paraná, poder estar aqui no estúdio em São Paulo. Acordei às 3 da manhã para chegar a tempo e certamente vai valer a pena esse papo. Olha, que satisfação, né? O Paraná é um estado tão importante, né? O maior produtor, é o segundo maior estado no agro. Cascavel, uma cidade muito importante, vamos falar aqui, né? Uma cidade símbolo da força do agro brasileiro. Abriga e cedia a Copavel, entre tantas outras, né, cooperativas, também a Expovel, além de ser destaque na produção de soja, milho, trigo, suínos e com certeza tem outras coisas que eu não falei ainda. Ô Henrique, como a cidade se tornou um dos polos principais do agro no Paraná e no Brasil também, né? Olha, Cascavel é uma terra muito abençoada, né? Quase uma terra prometida, é uma produtividade muito alta da nossa terra. A região oeste do Paraná se diferencia por ser a região do Brasil que mais tem terras rotuladas pelo próprio governo federal, pelo IBGE, como boas ou muito boas, em termos de produtividade. Olhando hoje para o Paraná, das 15 cidades que mais produzem, 7 estão na região oeste. O Paraná tem 5 das 10 maiores cooperativas do Brasil. E Cascavel, para além de ter essa terra tão produtiva, de ter gente tão trabalhadora, está numa posição geográfica privilegiada, porque é próxima do oeste de Santa Catarina, região também muito produtiva, tem acesso fácil ao Mato Grosso do Sul, ao estado de São Paulo, pelo norte do estado do Paraná, e está próxima ainda da Tríplice Fronteira, né, via Foz do Iguaçu, acessando todo o Mercosul. Então virou um importante entroncamento rodoviário, ferroviário, e isso também ajudou a catalisar a produção, já que muitos produtores passaram a se encontrar por ali e investir cada vez mais no agro. 5 das 10 maiores cooperativas estão no Paraná, Copavel é uma delas e estão ali na região, né, Cascavel, próximo. Isso, lá no entorno de Cascavel nós temos, né, nas cidades imediatamente vizinhas, a Copacol, a Cevale, a Lar, a Frimeza, a própria Copavel, né, a mais tradicional de Cascavel. Então é uma região muito pujante do agro brasileiro, não só do agro paranaense, e não à toa nós olhamos para Cascavel, é a segunda cidade em valor bruto de produção do Paraná. Perde apenas para Toledo, que é vizinha, né? Fica atrás apenas de Toledo. Cascavel, a nível de Brasil, é o município que mais produz frango. Toledo, o município que mais produz suínos. Nova Aurora, logo ao lado, o município que mais produz proteína de peixe, que estava ameaçada até recentemente. Mas a região oeste do Paraná, de fato, se destaca, inclusive por agregar valor nesse nível mais básico da cadeia. É produtiva não só em grãos, mas transforma esses grãos, a partir do alimento aos animais, em proteína animal, que é vendida para o mundo inteiro. Então é sempre muito curioso pensar que a qualquer momento que nós olhamos para o relógio, agora meio-dia, né, olhando para o Japão, 11 da noite, meia-noite na China, por exemplo, certamente alguém está consumindo alimento que saiu de Toledo, de Cascavel, das cidades ali do entorno da região oeste. E veja só, e provavelmente essas cooperativas, o agro desenvolve, né, a cidade, a região. Certamente, porque as cooperativas elas apoiam muito diretamente também a industrialização, né? Elas verticalizam muito do trabalho. Então elas próprias criam rótulos que vão para os supermercados, embalam, distribuem para o Brasil inteiro e acabam empregando muita gente. Cascavel hoje é uma cidade que nós estimamos que já chegou aos 382 mil habitantes. A expectativa original do IBGE, que subdimensiona muitas vezes os números para não ter que repassar tanto recurso federal, mas ainda assim, era de que nós chegaríamos a 375 mil habitantes em 2030. Então nós batemos a meta com 5 anos de antecedência. Ao longo dos últimos 5 anos, em média, nós tivemos 10 mil novas pessoas chegando por ano, muito para trabalhar nesse primeiro nível de entrada nas cooperativas, na linha de corte de proteína animal. E claro, essas famílias migram para Cascavel e a partir disso se estabelecem, se desenvolvem ali, trazem sim seus desafios para o poder público, mas permitem que a nossa economia nunca fique estagnada, né? Alguns centros maiores já têm uma economia que cresce
mais devagar do que a população. E Cascavel ainda está nesse ciclo virtuoso de que cada vez chega mais gente e ainda assim, ano a ano, nós vamos batendo os recordes de produção e mantendo esse oeste tão pujante aí no Paraná. Que bom, né? Porque tem empregos, tem emprego, tem renda. Se tem renda, movimenta a economia, faz a economia circular, né? Certamente. E é muito especial estar num epicentro dessa vocação de alimentar as famílias, né? Não só do Brasil, do Paraná inteiro, do Brasil, mas do mundo todo, né? O Paraná se consolidou esse supermercado do mundo e Cascavel é uma das principais prateleiras desse supermercado. Também tem o Show Rural, né? Que é uma grande feira que reúne aí produtores, é realizada agora em fevereiro, no começo do ano, né? É verdade, são 400 mil visitantes, né, ao longo de uma semana de feira. Na última edição nós tivemos lá no Show Rural Copavel 7 bilhões em negócios na cidade. Então eu lembro de ir visitar lá quando criança, agora inclusive mudamos o gabinete para lá para que a prefeitura despache do Show Rural ao longo dessa semana de feira, porque é uma feira técnica, né, de compartilhamento de conhecimento, de amostragem de novas tecnologias, que cada vez mais tem focado, além de tudo, na agroinovação. Porque nós temos maquinário muito avançado, quase todo automatizado, e ainda temos no Paraná desafios com conectividade no campo. Às vezes as pessoas tiram o maquinário da sede da sua fazenda e não conseguem usar toda a tecnologia embarcada que vem nesse equipamento. Então o Show Rural também virou um espaço para que o poder público, o governo do estado, a Assembleia Legislativa, que faz sessões itinerantes lá durante a exposição, e o poder público municipal pensem conjuntamente como resolver esse desafio, né, para que a gente catalise ainda mais essa produção que não pode parar. A conectividade ainda é um desafio, né, no Brasil de forma geral. A agricultura familiar também está presente, né, muito na cidade, ajuda a integrar o agro aí a grande escala, né? É verdade, nós temos como poder público dado esse passo também de integrar até no próprio setor público a nível de compra, né, levando o alimento produzido pela agricultura familiar, até pelas cadeias de agricultura urbana, para a merenda escolar, para os serviços públicos municipais, porque o que nós temos visto cada vez mais, e eu, com uma família que tem raiz no agronegócio, acompanho isso desde pequeno, nós temos visto, ano a ano, uma evasão do campo. O jovem não quer mais ficar necessariamente na propriedade rural familiar, né, tradicional da sua família, passada de geração em geração, para gradear a terra, enfim, trabalhar no plantio. Em geral, ele tem migrado para centros urbanos, né, para a cidade em si, não ficado nos distritos. Isso tem sido um desafio porque gera uma concentração de terras e aumenta também os riscos, né, que nós temos burocráticos, jurídicos, até de invasão, por ter um campo menos ocupado pelas famílias. Então, pensar em como reter a família do campo no campo é um grande desafio. Pensar em como fomentar, inclusive, que a mulher se mantenha no campo, não só como um pilar de sustentação da família, mas como, de fato, alguém que participa da linha de frente de produção, é um desafio muito grande. Felizmente, na minha família, meu pai está no agro há 45 anos, eu sou um maluco que quis ir para a política, depois, né, de estudar ciência política, fazer um mestrado em economia, mas a minha irmã mais nova é a mulher que vai fazer a sucessão familiar no agronegócio, na venda de insumos e nas próprias propriedades rurais. E fomentar esse tipo de coisa é também papel do poder público, porque alimentar o mundo inteiro é a nossa vocação natural como Brasil, né? E garantir que isso aconteça, que essa vocação não se perca, é a nossa obrigação para garantir comida na mesa de todo mundo. Ainda bem que a sua irmã ficou, então. Aí você pôde... Isso aí. Ela não foi doida como eu de querer entrar no debate público. Minha família nunca havia participado, mas eu decidi dar esse passo de coragem, de fé, entendendo que, inclusive, o agronegócio precisa cada vez mais de melhor representação. Principalmente os dias que a gente vive agora, né, Henrique? A gente tem um congresso aí. Você falou no início sobre a tilápia. Vamos até pegar vamos voltar aí o assunto um pouquinho. Foi uma boa notícia nesse final de ano, porque os produtores de tilápia estavam apreensivos, estavam preocupados, né, com essa loucura aí de querer classificar como uma espécie invasora e criar um monte de regras para prejudicar. O produtor brasileiro demorou tanto para chegar no estágio que ele está hoje. Paraná é o maior produtor de tilápia. A gente exporta tilápia, está aumentando o consumo desse peixe, que é tão importante, né? Uma proteína tão importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E, de repente, vem um governo aí e quer prejudicar o que dá certo. Mas a gente sabe que é a linha da esquerda, né? Acabar com o que dá certo. Certamente, rotular a tilápia como uma espécie exótica invasora faz muito pouco sentido, dado que é uma espécie que é criada em geral em ambiente controlado.
Então, ver que essa cadeia poderia ser toda interrompida, depois de movimentos parecidos que já fizeram, de ataque à produção de manga, à produção de cacau, seria catastrófico para muitas famílias que, inclusive, tinham propriedades inadequadas para a planta, né, dado o relevo, e descobriram que poderiam lá construir, então, um tanque aquático para a produção de proteína de peixe. Descobriram com isso, inclusive, que não é tão simples assim estruturar essa produção, mas que depois de estruturada, numa área igual à de plantio, em geral a produção de proteína de peixe na área de açude rende 10 vezes mais em termos econômicos. Então várias famílias estavam quebrando ciclos de pobreza, inclusive nas suas propriedades familiares, produzindo proteína de peixe. O poder público paranaense, também municipal em Cascavel, cada vez mais vinha fazendo movimentos de inserir a proteína de peixe até na merenda escolar, para introduzir para as nossas crianças, que cada vez mais têm se desconectado do agronegócio, da origem dos alimentos. E daí vem um movimento, né, do Ministério do Meio Ambiente e Proteção ao Clima, ou qualquer coisa desse tipo, da ministra Marina Silva, de tentar dificultar a produção da tilápia, ainda sempre com a narrativa de que não era bem assim, não vai ser um problema, é só uma lista, né, de invasores, enquanto espécies que de fato têm invadido a área produtiva e atrapalhado aqui no Brasil, como o javali, às vezes parecem protegidas por esse governo. Mas a tilápia, que vinha gerando tanta riqueza de maneira controlada, abundante, vinha com essa ameaça de ser barrada, e em paralelo os amigos do rei, né, a JBS, vinha fazendo movimentos de importar a tilápia do Vietnã, sendo que o Brasil já estava super bem estabelecido como o quarto maior produtor do mundo, né, em especial ali na região oeste do Paraná. Então ver que houve um recuo, porque esse governo não se acerta nem entre ele mesmo, né? O Ministério da Pesca foi contra o movimento do Ministério do Meio Ambiente, é um alívio, mas infelizmente é um alívio temporário. Nós temos que nos manter vigilantes, porque da esquerda para o setor produtivo sempre dá para esperar muito de ruim, para além da taxação que nunca para. Você lembrou bem, uma espécie que é invasora, que prejudica, que destrói florestas, que mata os animais, é o javaporco, o javali. Paraná sofre também com esse problema, né? Já trouxemos aqui exemplos também de produtores lá, o quanto eles têm sofrido com esses animais. A caça não é permitida de uma forma, né? Tem regras para poder fazer a caça, não é sempre que o produtor consegue eliminar esse mal. O meio ambiente não se preocupa com o que de fato prejudica, né? É verdade, o meio ambiente não se preocupa com o que de fato prejudica quem produz, pelo contrário, cada vez mais tenta impor regras que atrapalham a produção, que dificultam o custo de uma licença, que dificultam o acesso a transporte para aquele produto, que eventualmente inviabilizam a comercialização. A gente tem cada vez mais demonizado o agronegócio, que é o que nos alimenta a todos nós, e tem inclusive afastado as próximas gerações desse agronegócio. As crianças cada vez mais não sabem no supermercado que o leite não vem da caixinha, né? Daqui a pouco a gente vai estar no mesmo patamar dos Estados Unidos, onde uma parte relevante da população adulta, infelizmente, acredita que o leite achocolatado vem das vacas marrons. A gente tem cerca de 2/3 das crianças que nunca pisaram numa propriedade rural, e o que se entende da imprensa, muitas vezes, e a Oeste, felizmente, é uma das últimas trincheiras de defesa das liberdades do setor produtivo, que escapa disso, mas o que se entende da imprensa em geral é que o agro tem mão de obra escrava, expulsa indígenas da sua propriedade, quando na verdade o que acontece, inclusive na região oeste, é o contrário, joga comida fora, quando na verdade às vezes os custos de licença de transporte inviabilizam a comercialização, né, do que é produzido no campo, e isso cada vez mais vai afastando as próximas gerações de pensarem no campo como um meio de sobrevivência, de produção, de geração de riqueza. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. 120 mil não é apenas um número.
é a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. 120 mil é mais que uma meta, é um recado. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. E por incrível que pareça, o MST teve origem em Cascavel. Só que como está a relação hoje lá com essa pujança aí do homem do campo, do produtor, do agro movimentando a cidade, existe ainda um movimento, porque a gente sabe que é um movimento formado aí por criminosos, por quem não quer trabalhar, e lá tem trabalho, então devem ter sumido de lá também. Olha, de fato, Cascavel é um oásis nesse tema de trabalho, né, com 1.300 vagas em média abertas todos os dias na Agência do Trabalhador, enquanto nós temos aí metade das unidades da federação, pelo menos, onde mais pessoas dependem de assistencialismo do governo federal do que pessoas que decidem se inserir na mão de obra formal. E numa cidade desse perfil fica difícil para que sobreviva um movimento de vagabundos que querem destruir a propriedade de quem produz, muitas vezes destruir pesquisa de quem trabalhou por tanto tempo para que o agro avance e alimente cada vez mais gente. Infelizmente, de tantas exportações boas que Cascavel tem, o MST é, de longe, a nossa pior exportação histórica. Infelizmente surgiu lá, mas foi sumindo de lá ao longo do tempo, porque lá não conseguiu, apesar de ter surgido, criar raiz. É presente ainda na região, temos assentamentos em Cascavel, mas o grande risco hoje na região oeste, falando em segurança jurídica, direito à propriedade, não vem nem do MST, que é o medo mais tradicional. Vem das populações indígenas ou até populações de falsos indígenas que são importados do Paraguai, que vêm ameaçando produtores locais na região oeste do Paraná e gerando essa insegurança jurídica. Tivemos boas novidades recentes do Congresso, né, com a Câmara dos Deputados facilitando a ratificação de terras na faixa de fronteira e com o Senado dando um passo na PEC do marco temporal, já que o Supremo não conseguia se definir se o produtor tinha ou não tinha direito àquela terra, se ele era ou não era ressarcido pela terra nua, pelas benfeitorias. Então, nós temos representantes que têm sim avançado pouco a pouco, mas temos ainda mais insegurança para quem produz lá no oeste do Paraná. Nós mostramos esse caso aqui recentemente, né, trouxemos exemplos de produtores que estão sofrendo com essas invasões dos falsos indígenas importados do Paraguai, naquela região Terra Roxa, ali por perto, né, é divisa, né, na fronteira com o Paraguai, né, Henrique? E ali tem reapropriação de terra, de posse, e a justiça não dá, tomaram conta das propriedades. O Lupion também esteve aqui e falou que há um interesse da Itaipu naquele território. E você também tem um conhecimento aí do que está por trás desses interesses, dessas invasões, né? É verdade. Nós temos em especial ali na região oeste do Paraná a questão da terra Tecorraguaçu-Guavira, que engloba principalmente Autônia, Guaíra e Terra Roxa. Em Terra Roxa, quase 20% do município que pode ser declarado território indígena. E o que é curioso é que o produtor é atropelado no processo. A FUNAI instaura grupos de estudos em cima das terras e a partir disso já se subentende de alguma maneira que aquela terra é indígena, sendo que é um processo determinado por lei de 5 passos para que eventualmente essa terra seja de fato regularizada como indígena e para isso inclusive o produtor que ocupou essa terra de boa fé, que comprou muitas vezes do Estado, né, lá atrás, como é o caso no Paraná, no Mato Grosso do Sul, teria que ser
ressarcido por essa propriedade, pela terra nua e pelas benfeitorias. Mas o que acontece é que nós podemos, inclusive, olhar no Google Maps, terras que ainda estão na fase de estudos, que pode ser contestado, tem outros 5 passos, né, para que vire indígena em algum momento, já aparecem no Google Maps como território indígena. Olhando ali para a Terra Roxa, para Guaíra, a situação é alarmante, porque os indígenas vão destruindo o meio ambiente, vão avançando sobre outras terras, não aceitam acordos de mediação. Muitas vezes há relatos de que são protegidos pela Força Nacional, enquanto o produtor é desprotegido porque a polícia militar é coagida e os oficiais que bem cumprem sua missão de proteção do direito à propriedade são demovidos ou removidos da sua posição, transferidos para outras cidades. É um cenário de muita preocupação, inclusive porque esses indígenas ou falsos indígenas que vêm do Paraguai, às vezes trazidos por Itaipu, que compra terras para assentá-los, produzem num regramento sanitário muito descolado do que é padrão nas nossas cooperativas, que são as melhores do mundo, e colocam em risco, a nível de doença, as produções de frango, de suínos, de todo o entorno, num raio de quilômetros. Então, uma região que tem vocação escancarada para o agro, que alimenta o mundo inteiro, pode ter sua produção atrapalhada por falsos indígenas que vêm importados do Paraguai, que inclusive voltam para o Paraguai muitas vezes para votar na época de eleição, que chegam aqui, se declaram indígenas para a FUNAI, mentem suas idades, passam a receber assistencialismo do governo federal num processo que mais parece uma importação de eleitores. E infelizmente vários produtores da região oeste relatam que se forem procurados por Itaipu para que vendam suas terras, venderão. Porque é a chance que tem de segurança de que pelo menos vão receber alguma coisa. Porque nesse processo da FUNAI, eles muitas vezes não têm certeza se numa eventual desapropriação, expropriação terão ressarcimento de alguma coisa e, além de tudo, já desde a fase de estudos, indevidamente, eles têm o seu cadastro ambiental rural, o famoso CAR, manchado pela FUNAI. E nisso perdem acesso a financiamento, que é um direito constitucional para o produtor. Nisso, nós estamos olhando para uma classe muito corajosa de produtores rurais, porque com os valores que temos hoje no agro, estamos falando de milhões não só em maquinário, mas em grãos e insumos que são jogados na terra, torcendo, apostando na quantidade certa de chuva e de sol. E poucos produtores, dada essa dinâmica encarecida do agro que produz tanto, se mantêm operacionalizando ali sua produção com recurso próprio. Eles precisam de financiamento. E às vezes por essa mancha da FUNAI no CAR, já desde o primeiro passo, de 5, para eventualmente surgir uma proclamação de terra indígena de fato, os produtores já ficam sem acesso a crédito e não conseguem cumprir a função social que a esquerda tanto defende, supostamente, da propriedade, que é de produzir, que é de gerar alimento. Ali a gente vê que uma situação não é reforma agrária, nunca foi pela reforma agrária. O indígena, o falso indígena, invade, a FUNAI já está em estudo para declarar a terra indígena, enquanto isso vem Itaipu e faz uma proposta para o produtor rural. Ou seja, é um estudo, uma invasão propositadamente para poder desvalorizar o preço da propriedade para Itaipu comprar do jeito que ela quiser. O produtor já entende, quando é procurado por Itaipu, que aquela terra é de interesse da FUNAI e que o melhor movimento para ele muitas vezes é vender de pronto para garantir uma venda que esteja próxima do valor de mercado. Porque se for instaurado um grupo de estudos da FUNAI, a partir disso formos para uma delimitação, demarcação, homologação, regularização, como aconteceu em 14 casos na COP, né, e dos 10 de homologação, 1 no estado do Paraná. A gente achou que aquela COP era só um circo pegando fogo, mas houve medidas de fato contra o agro, infelizmente. Então o produtor enxerga que a terra está sob risco e que o melhor é se desfazer dela o quanto antes, colocando em risco, assim, infelizmente, as propriedades vizinhas, porque esses índios, né, não têm uma maneira de produzir que seja sustentável ano a ano e eventualmente precisam de terra nova, já que já desgastaram aquela terra, né, que ocuparam. Então é muito perigoso, inclusive, ver a impaciência dos indígenas em relação ao processo. Os estudos da FUNAI levam, às vezes, 5, 9, 10 anos. Os produtores têm dias para contrapor administrativamente. Nunca se viu um estudo que não avançou para eventual demarcação de terra indígena, delimitação de propriedades de interesse por parte da FUNAI. O governo e a FUNAI têm desrespeitado a lei vigente do Congresso Nacional do Marco Temporal. É por isso que o Congresso tem que avançar por uma proposta de emenda à Constituição,
para na Constituição impetrar, né, escrever em pedra que se a terra não era habitada em 88, o produtor que está lá, que comprou do próprio poder público do Estado, está de boa fé. E a gente ainda tem que ouvir a história de retomada. Não é invasão, é retomada, é um eufemismo. Não se fala em retomada, é invasão de propriedade é crime. E é isso que esses indígenas e falsos indígenas do Paraguai, que vêm aqui talvez importados como eventuais eleitores, têm feito no oeste do Paraná e vão passar a fazer em todo o território nacional. Então é um risco de soberania e é um movimento de destruição do que dá certo no Brasil, que é a nossa vocação de alimentar o mundo inteiro. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Cuba, o agro foi quebrado pelo Estado. E agora, recentemente, também nós ouvimos aí que o Lula quer ajudar Cuba a produzir alimentos. De que forma que ele vai ajudar a produzir alimentos? Não se Acho sabe. que vai importar do Vietnã para lá também. Exatamente. E como o exemplo de lá é o que a gente está vendo aqui com essas invasões lá no Paraná, com as invasões que ocorrem na Bahia, que é a mesma situação, são falsos indígenas, falsos quilombolas. Minas Gerais também a cena se repete. É de uma forma nacional. E começa pela área rural, que é onde produz o alimento, onde gera a economia e vai chegar na cidade. Por isso que a gente tem que barrar e o Congresso é fundamental, porque o que a gente vai fazer se não for com o Congresso? Certamente. E o que assusta é que ainda muitos produtores não se alarmam com esses fatos porque entendem que não é comigo, não é na minha terra. Infelizmente, a depender de como avancemos na questão do marco temporal, a depender de como o Supremo avance na pacificação desse tema pró-governo, pró-FUNAI ou pró-produtor, toda a terra passa a estar em risco. Então, é importante que nós mantenhamos, sim, vigilantes, porque cada vez mais vêm os eufemismos, vêm as gafes, vêm as indisposições, quando o que está acontecendo é um atropelo do setor produtivo. Não há retomada. A invasão é crime e é assim que nós temos que tratar de maneira muito firme. E, em especial, olhando para esse caso, por exemplo, de Guaíra, de Terra Roxa, de Autônia, muito boa parte do território municipal é também de interesse da FUNAI para que seja retomado como terra indígena. E o que vai se fazer com os próprios públicos do município? Guaíra teve problemas que me foram reportados de tentativa de instauração, por exemplo, de um novo núcleo industrial para atrair empresas, e daí começaram a se escavar sítios arqueológicos no espaço de interesse de exploração econômica, industrial, para trazer desenvolvimento para aquela cidade,
porque se entendia que poderia haver argila indígena ali enterrada e que talvez aquele território não pertencesse de fato ao município, ao setor produtivo. O risco é muito grande para as famílias também da zona urbana. E nós temos que nos atentar a isso cada vez mais antes que seja tarde demais. Esse é um problema de todos. Se chegou no seu vizinho hoje, amanhã chegará a você. Henrique, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu quero agradecer, Joyce, pela acolhida, por estar nesse espaço da Revista Oeste, que é uma dessas últimas trincheiras de defesa da liberdade, do direito à propriedade, do homem do campo como um vocacionado, né, um corajoso empreendedor que aposta no campo para alimentar as nossas famílias todas. Então, estou sempre à disposição para voltar aqui à Força do Agro. Já te convido aqui no programa para visitar a gente também em Cascavel, no oeste do Paraná, que vai ser um prazer te acompanhar por lá, mostrar o que é a pujança do nosso interior, o que é o nosso show rural e cada vez mais levar para o Brasil inteiro a importância do que se faz lá nesse cantinho do Paraná, que é replicado também em tantos outros cantos desse Brasil. É isso, eu agradeço. E aí o nosso papel aqui é levar informação verdadeira e conhecimento sobre o setor que mais cresce no Brasil. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.